olá, graça e paz a todos. Como eu sempre digo, né? Olha aí mais uma segundona abençoada para uma semana de vitória. Queridos, essa palavra aí encontre no seu coração, olha, um terreno fértil aí, hein? Porque ela é uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre batalhas, né? Para isso eu quero trazer um tema chamado As Armas da Nossa Milícia. Parece que somos um grupo, pessoas, milicianos, mas somos milicianos de Cristo, não apavora não. Mas milícia tem muito a ver com armas. Nós vamos tratar dessa questão agora mesmo, tá bom? Olha, quando a gente fala de milícia, eu quero aqui falar com vocês no que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4. Vamos ler o versículo 3, né? Que diz assim, ó: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas das nossas milícias, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Sofisma é argumento enganoso. Paulo aqui está em defesa do seu apostolado. Eles estavam querendo colocar a autoridade apostólica de Paulo no lixo, e Paulo foi na defesa e dizendo que as armas que ele tinha para apresentar era o conhecimento, era a sua vivência com Cristo, e essas armas que ele possuía não eram carnais, sabe, no mano a mano, na briga carnal, mas seria armas poderosas para destruir sofismas, ou seja, ideias enganosas e essas coisas mais. E eram poderosas para destruir toda fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus. Partindo dessa premissa aí, amado, vamos assim com muita naturalidade conversar com vocês, porque a gente vive um campo tanto teológico, mas no nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nós enfrentamos batalhas e enfrentamos lutas, enfrentamos desafios muito grandes. E eu quero dizer para você que nós, nesse exercício, nessa luta, nesse campo, nós somos os protagonistas dessa novela, vamos dizer assim, sabe? Esse guerrear constante, nós somos o protagonista de tudo isso. Eu quero te dizer que, como protagonista, existem 3 coisas importantes para a gente. Você pode até anotar, isso a gente já traz no coração, porque a gente luta todo dia nessa situação. Olha, a primeira, como protagonista, nós somos autônomos. O que é o autônomo? É aquele que luta por você mesmo. Eu, como vendedor, como uma pessoa que sai à venda, uma pessoa que depende de vendas, ninguém pode vender para mim ou vender por mim. Eu que tenho que vender por mim mesmo. Nessa luta, nessa batalha, no campo que nós travamos, nós temos que ser autônomos. É a gente com a gente mesmo. A gente ser autêntico conosco mesmo. Segundo, a gente tem que ser construtivista. O que é um construtivista? É aquele que vê no erro uma possibilidade, sabe, de acertar. E não de ver o erro como uma pedra de tropeço que foi colocado para você cair. Não, você remove a pedra, sai caminhando, vai para frente, que a batalha é sua, a vitória é sua. E em terceiro lugar, você tem que ser competente. Por quê? Porque a competência, ela é pessoal, ela não é coletiva.
A competência vai de cada um. No campo de futebol são 11 jogadores. E você vai ver que ali se destaca 2 ou 3, né? No máximo 4, mas cada um tem a sua competência própria. Então eu quero destacar com vocês armas das nossas milícias, que Deus colocou para que a gente possa usufruir dessas armas. Vai comigo agora em Efésios, no capítulo 6, ele diz o seguinte, olha, no versículo 10, a partir do versículo 10, porque ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra potestades, principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. É o dia mau, aquele dia que precisa de ter um embate com mais vigor. E ele diz, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, essas armas que Deus coloca, percebe que não tem nenhuma diferente. A minha e a sua, que você vai lendo, são as mesmas. Eu me inspiro aqui em batalhão de polícia. O batalhão de polícia, todos eles têm as mesmas armas. Todas, não tem uma arma diferente. Todos usam o mesmo colete, os coletes são iguais. Mas a competência, a habilidade, ela é individual, percebe? É por isso que alguns se destacam, é por isso que alguns se sobressaem. Outros não, às vezes são alvejados, outros acabam sendo baleados e tudo. Mas essa é uma analogia que nós fazemos agora, para a gente entender que nós estamos num campo de batalha contra esse mundo mau, contra esse mundo tenebroso. E o mal está estabelecido. O mal, ele tem um alvo. O alvo de ataque do mal não é o nosso corpo. Não. O alvo do mal é a nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha onde se trava toda essa guerra. As ciladas do diabo, que às vezes a pessoa vem, que o diabo vem voando, tal, não. Esse diabo é o diabo que, às vezes, são os nossos adversários. São os nossos, aqueles que são contra as nossas ideias, são contra aquilo que nós falamos, daquilo que é verdade. As armas que nós temos para lutar são armas da verdade e não da mentira e do engano. Por isso que o campo de batalha é o campo da nossa mente. E nós queremos aqui focar algumas coisas que são importantes. E o que eu quero falar com você é o seguinte: Jesus, ele travou esse campo nessa batalha lá em Mateus 4, naquela famosa tentação. Percebe que ali as ofertas que foi dada pelo diabo, as ofertas vêm no campo da linguística. Como que se combate toda essa batalha espiritual? No campo da linguística.
Quando ele oferece pão, olha, transforma a pedra em pães, Jesus ele vai e rejeita. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, te lança daqui de cima do pináculo, lá embaixo, que os anjos vão te sustentar. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe que o campo é na linguagem. É na linguagem. Você tem que rejeitar os ataques na linguagem. Não tem outra situação. Por último, ele disse, você prostrado me adorar, eu te dou todo o reino. Jesus falou, arreda de mim, sai fora. Porque só a Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, Paulo, ele instrui justamente isso para que a gente possa, dessas armas, nos usufruirmos para uma grande vitória. É o campo da linguística. Não deixe o campo da linguística atingir a sua mente. Não coma desse alimento, que é um alimento nocivo, envenenado, é venenoso. E você sabe que são setas que muitas vezes as pessoas lançam. E outras setas são aquelas que a gente aceita. Que é uma delas, que Deus, o próprio Deus, ele não admite que a gente, como cristão, possa aceitar determinadas afrontas. Uma delas é o desânimo. O desânimo. A pessoa fica desanimada. Desanimado todo mundo fica. Mas para o desânimo existe o ânimo. Por isso Deus chama para Josué e diz, Josué, Moisés, o meu servo, já é morto. Você está esperando o quê? Levanta-te, tenha de bom ânimo, porque eu sou contigo. Aonde quer que você for, eu vou ser com você. Levanta-te, tenha de bom ânimo, porque a terra que eu te dou é para você conquistar, e aonde você colocar a planta do teu pé, eu estou te dando. Levanta, tenha ânimo. A palavra de Deus para nós é essa. O desânimo vem, mas você não é para aceitar. Eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que vai se apresentar diante de você para jogar uma semente, para dizer, olha, não vai dar certo. Isso aí é um sofisma. Isso que você está pensando, isso aí é uma coisa que é como alcançar o sol ou pegar na lua. Isso aí que você está pensando não vai dar certo. E se você tiver a capacidade de rejeitar, você sai vitorioso. Mas se você pegar aquelas palavras como uma palavra verdadeira, sendo uma palavra de engano, você não se levanta. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é contigo. Sabe por quê? Porque as mesmas armas, Ele dá para todo mundo as mesmas armas, mas a habilidade tem que ser sua, a competência tem que ser sua. Eu quero te dizer mais uma coisa, não coloque culpa no governo, não coloque culpa na sociedade, não coloque culpa em alguém da família, não, é você que tem que ser o seu protagonizador dessa história. É você que tem que escrever essa história, não é outro que vai escrever para você. É você mesmo. A palavra de hoje é encorajadora. Use as armas que Deus te deu, porque são as mesmas que eu tenho. Eu não tenho nenhuma arma diferente. Eu não tenho nenhuma aqui, uma R15, e você um revólver 38. Não é isso. Nós temos as mesmas. Mas Deus nos dê habilidades, porque vai vir gente, e a nossa mente também vai produzir, porque o campo dessa batalha é a nossa mente. Quer uma outra que eu separei aqui, que é muito importante a gente falar, são os nossos pensamentos. Vai passar um pouquinho aqui o tempo, querido, mas segura um pouquinho aí. Olha, vamos para Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, capítulo 4, Provérbios, diz assim, ó, palavra de Deus, olha que coisa mais tremenda, hein? Ele diz assim, ó, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
tudo que você for fazer, toda decisão que você for tomar, primeiro passa na mente, passa no pensamento. E o que tem dominado a sua mente? O que tem dominado a sua mente? O coração aqui é a sede das nossas vontades, das nossas emoções. Então, essa forma de guardar, sabe o que é? Não diga espalhando coisas para todo mundo. Seja sigiloso, seja sigilosa. Sabe, às vezes a pessoa fala o que está pensando e amanhã vai se arrepender. Toma uma atitude porque pensou. Tomou uma atitude errada, porque o pensamento foi enganoso. Nosso pensamento é enganoso. O nosso coração é corrupto o tempo todo. Mas eu não preciso ser corrupto nas ideias que o meu coração ou que o meu pensamento vai me induzir. Não, eu tenho que rejeitar de mim mesmo. Por quê? Porque a doença, nesse caso, é psicossomática. É uma doença minha. O problema do mundo não é o mundo, o problema do mundo sou eu. O problema da situação não é o outro, sou eu mesmo. Então tem muita gente doente de si próprio, sabe? Com atitudes fora do limite, com atitudes fora de todo o controle, de todo o equilíbrio. Por quê? O problema é a própria pessoa. Ah, não vai culpar o diabo, não. Não. Ah, mas que ele veio aqui que não veio não. O problema é a mente. E para isso, Jesus ele fala muito sobre a questão do pensamento, da mente. Vai comigo aí em Mateus capítulo 15. Olha, Mateus capítulo 15. Eu destaquei aqui o versículo 10 e 11. Olha só. E tendo, versículo 10 e 11. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E ele diz: e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. Não é do outro, é de si próprio. Ele diz assim, ó: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ele diz, são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Você está pensando que passar álcool em gel aqui, ó, na mão aqui, ó, aí, pronto. Para não contaminar? Não contaminar contra o vírus. Mas é o que sai da boca que contamina. Muitas vezes é a mentira, o adultério, é o mau pensamento, sabe? Ela vai dormir pensando em outras situações que Jesus, ele coloca isso numa evidência tremenda contra os fariseus. Então guarda o teu coração, guarde o teu pensamento, não sai falando aos quatro ventos. Por quê? Porque não vai resolver nada. Faça calado, seja o protagonista dessa grande vitória, porque é uma guerra travada o tempo todo. E essa guerra travada, o artista é você. O artista da novela principal é você. E por você, ou você morre, ou você sai vitorioso. E a vontade de Deus, sabe qual é? Que nós saiamos daqui vitoriosos. Porque Deus não vai, escute bem o que eu estou te falando, Deus não vai se agradar. Se Ele te deu armas, se Ele te deu capacete,
se Ele te deu colete à prova de bala, se Ele te deu escudo da fé, Ele muniu você contra todas essas coisas, te deu uma espada para você ir para cima e lutar, e você no final dizer, fui derrotado, Deus não foi comigo. Deus vai balançar o dedo e falar assim, olha, a culpa não é minha não, eu muni você, eu preparei você, você foi que fracassou por sua própria conta, mas as armas que eu te dei, as mesmas armas, outros foram vitoriosos. Seja vitorioso, seja uma mulher de Deus vitoriosa, não retruque, vai para cima, seja essa pessoa que você é, abençoada, e eu quero te desejar aí uma semana de vitória. Pega essas armas que eu te falei aqui, e vitória é sua, em nome de Jesus. E para concluir, tá? Precisa concluir, né? Vamos lá. Filipenses 4, versículo 8. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Deus abençoe sua vida. Dá um likezinho aí para ajudar. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus.